Olá, este é o programa Deixa a Bíblia Falar do Seminário Teológico Ebenezer. Meu nome é Álvaro César Pestana, eu sou um dos professores do Seminário Teológico Ebenezer que está aqui em Boa Viagem para te servir com conhecimento bíblico baseado nas Escrituras. Perdoa as nossas dívidas é um desses pedidos, dos 5 pedidos que você vê Jesus oferecendo para a gente fazer na oração chamada o Pai Nosso, a oração na qual ele nos ensinou a orar, não é? E nessa oração, os 2 primeiros pedidos dizem respeito às coisas de Deus, né? Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, não é? Então essas 2 frases, aquela outra frase, faça a tua vontade assim na terra como no céu, é um comentário da questão do reino. O que é o reino? O reino é a condição na qual se faz a vontade de Deus aqui na terra como se faz no céu, né? Aí depois disso tem 3 pedidos. O pedido sobre o pão nosso, o pedido sobre o perdão de pecados e o pedido sobre não deixar cair em tentação. Então esses são os assuntos da oração, né? E o 4º pedido, que é o que estamos olhando nesse programa de hoje, é o único de toda a oração que é um pedido condicional, né? Eu vou ler aqui na oração. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então veja, essa é a oração famosa, o Pai Nosso, e esse pedido condicional que eu estou falando no versículo 12, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores, é o foco desse assunto hoje aqui. Até porque Jesus, no próprio Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, 6 e 7, onde essa oração do Pai Nosso está lá colocada, neste sermão, ele já falou sobre oração e em vários momentos ele discute oração. Na verdade, em outros 2 momentos ele discute oração. Então, um assunto importante para Jesus, mas o pedido de perdão de pecados na oração é interessante, ele é único nessa oração. A gente fala sui generis, né? Por quê? Porque a oração toda é feita na base daquela carência, eu quero isso, quero aquilo, preciso disso, preciso daquilo, mas nesse momento, Deus nos lembra, olha, eu vou pedir e estou fazendo esse pedido de conformidade com a ação que eu já tenho adotado. Então, quando a gente lê esse perdoa-nos as nossas dívidas, muitas coisas vêm à mente. Eu quero aqui nesse programa falar de 4 coisas. Primeiro, perdoa as nossas dívidas, antes de tudo, é uma confissão. Por quê? Nós estamos dizendo que somos pecadores. Quando a gente diz perdoa as nossas dívidas, as minhas dívidas, enfim, as nossas dívidas, é porque somos pecadores. Tanto eu sou pecador, como os meus semelhantes são, estamos pedindo. E lembra, Deus só escuta pecadores. Parece paradoxal essa expressão, mas aquela parábola de Lucas 18, versículos 9 a 14, quando 2 homens foram ao templo para orar, um era religioso, era todo cheio de si, e ele só se exaltou. Na verdade, na oração dele, parece que ele nem pediu nada. O outro, pecador, confesso, todo mundo sabia que ele era pecador, ele estava lá batendo no peito, dizendo, ó Senhor, seja propício a mim, pecador. E por causa disso, o texto diz, ele foi perdoado, o outro não foi nem ouvido. Então veja, essa é uma coisa importante na questão dessa oração do Pai Nosso. Pedir o perdão de pecado já é reconhecer que somos pecadores. Porque o orgulho humano nega isso. As pessoas, não sou pecador, não sou, eu sou melhor que esse, melhor que aquele, né? E aí não vai ser ouvido em oração, não vai nem pedir o perdão de pecados. Então, uma vez Jesus confrontado pelos seus inimigos que queriam que ele saísse de uma certa condição lá, ele disse, olha, eu não vim chamar justos, mas pecadores. Ou seja, quem não se reconhece pecador não vai nem ter contato com Deus. Tem até uma fábula interessante que os autores Lowe e Feisant colocam no seu livro Fábulas e Parábolas, um livro da Paulinas. Eles contam uma lenda judaica que o ser humano, depois de perdoado, fica mais próximo a Deus. Eles justificam essa história com a seguinte ficção. É como se cada ser humano tivesse ligado por Deus com um fio, com uma linha, né? Uma linha justa, uma linha retinha que liga Deus e o homem. Quando o homem peca, essa linha é cortada. Mas quando pede o perdão, quando recebe perdão de Deus, Deus vem e dá um nó naquela linha de novo. Só que veja,
Quando você tem uma linha bem justa e você corta, para dar um nó, você vai ter que usar um pouco de cada ponta, né, para dar o nó. Ou seja, fica mais curto. Ora, com muitos cortes e muitos remendos, né, essa linha vai ficando cada vez mais curta. Então, a tese desses sujeitos, a brincadeira deles é isso, que quando Deus nos perdoa, Ele está nos perdoando e nos fazendo ser cada vez mais participantes da sua presença, da sua pessoa, porque nós estamos mais próximos dele. E é verdade, né? O caminho para Deus só é possível pelo perdão, e se nós não nos colocarmos no caminho do pedido do perdão, então o caminho para com Deus está bloqueado. Então, essa oração é um reconhecimento, somos pecadores. Em segundo lugar, é um pedido ousado. Por quê? Porque vamos dizer a verdade. Que conversa é essa de vir aqui pedir perdão? Perdão, você não tem direito, tanto que as palavras gregas usadas aqui, hamartia e ofeilema, são pecado, dívida, ou seja, você quebrou a lei, você desagradou a Deus, você está em dívida. E como é que pede perdoa a dívida? Tem que pagar. Agora, pagar pelo pecado, pagar pelo mal feito é ruim, porque o pagamento do pecado é a condenação, é a morte, é a destruição. Então, é um pedido desavergonhado, como quem chega e fala, olha, eu peço perdão, que nem aquele filho pródigo que voltou, depois de tanto aprontar com o pai, voltou para casa, ele ainda queria alguma coisa de conseguir um emprego e o pai perdoou completamente. Então, Jesus nos autorizou a ter essa atitude ousada de pedir o perdão, não porque Jesus queira que nós sejamos pessoas desavergonhadas, não é isso. É porque a solução é essa, a gente abrir mão do orgulho e dizer, Senhor, me perdoa. E Jesus nos autorizou a orar assim, porque lembra, Ele vai pagar na cruz por esses pecados. Então não é uma coisa grátis. A salvação, vamos dizer, é grátis para o pecador que pede perdão, mas para Deus custou caro. Custou o sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. Então, perdoa as nossas dívidas é o reconhecimento que somos pecadores, é um pedido ousado, mas também agora chega naquela segunda parte da frase. É um compromisso de ação, por quê? Nós dizemos, Senhor, me perdoa, como eu tenho perdoado os que me devem. Aí então, não é que Deus vai me perdoar se eu perdoar, é que eu estou confessando que eu estou pedindo uma coisa que eu preciso para mim, que eu também ofereço aos outros. Como vai dizer a regra de ouro, né? Que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, 12. Tudo quanto vocês querem que os homens façam a vocês, façam vocês a eles. Essa é a lei e os profetas, ou seja, isso é a Bíblia inteira. Então, o que Jesus está dizendo é que na oração nós vamos pedir perdão, mas também reconhecer que o perdão não se divide. Se eu recebo, eu dou, né? Jesus vai contar parábolas de pessoas que, por não oferecerem perdão, perderam o perdão. E mais, Jesus vai dizer, às vezes vai encontrar uma pessoa manifestando tanta graça, tanto amor, que diz, essa pessoa foi perdoada. Então é assim que é. Perdoa as nossas dívidas é um compromisso de ação. Quer dizer que nós vamos pedir perdão a Deus, mas vamos reconhecer que, Senhor, eu vou viver esse perdão na minha vida. Eu também vou oferecê-lo a outros. Em último lugar, perdoa as nossas dívidas é um pedido transformador, porque ele fala, perdoa-nos os pecados como nós temos perdoado os outros. Então, o perdão divino realmente nos inspira a realizar esse perdão humano. Nós estamos sendo imitadores de Deus Pai, amando como Jesus nos amou, perdoando como Deus nos perdoou. Ou seja, o perdão acaba purificando a memória, porque faz com que nós lembremos de quem nós somos antes de pensar no que os outros são, né? Tem que olhar uma pessoa miserável, uma pessoa ruim e dizer, olha, lá vou eu, se não fosse a graça de Deus. A gente olha às vezes alguém que, você sabe, tem pessoas desprezíveis desse mundo, tem mesmo, tem pessoas más, malandros, pessoas sem moral, canalhas, mas é bom a gente não ser orgulhoso, tem que dizer, olha, lá vou eu seria aquele ali, ou aquela ali, se não fosse a graça de Deus. Então o perdão purifica a nossa memória, fazendo com que a gente
transforme a ofensa em dívida e intercessão. A gente vai passar a orar, perdoar as pessoas, ou seja, o mal que nos foi feito se transforma em bem. Eu perdoo, eu pago o mal com o bem. Faço aquilo que Jesus disse, né? Sobre a vingança. Alguém vem e bate no seu rosto, você oferece a outra face. Alguém quer tirar uma coisa, você dá. Alguém te obriga a fazer uma coisa, você faz duas. Então assim é essa oração. Ela é uma oração que faz com que o próprio ato de pedir o perdão, reconhecendo que nós estamos agindo com esse perdão, nós vamos nos transformando naquilo que é a imagem de Deus, e Deus, acima de tudo, perdoa, ama, tem misericórdia. Então, como sempre, a oração de Jesus é muito ampla, ela trata de todos esses aspectos. Quando oramos, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aquele que está em dívida conosco, então nós estamos nos colocando justamente na condição de pecadores, pedindo ousadamente, reconhecendo justamente que nós, nesse pedido, né, nós estamos sendo ousados, mas estamos assumindo esse compromisso de ação que acaba por nos transformar. Essa é a beleza dessa oração. Então, o pedido de perdão é o único pedido dessa oração do Pai Nosso que é condicional. Ele é comentado depois, mais tarde, por Jesus, né? Nos versículos 14 e 15 ele diz: porque se perdoardes aos outros as suas ofensas, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoar os outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então, essa condicionalidade faz com que nós vamos assumindo cada vez mais aquilo que Deus fez por nós para fazer por outros. E nada podia ser mais gracioso do que pedir, receber o perdão e ao mesmo tempo oferecer perdão aos outros. Imagina receber muita graça e não querer dar essa graça para outras pessoas. Então, que o perdão seja não só pedido da sua vida, mas retratado no viver diário dela.